Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o seu guia neste mergulho profundo pelos bastidores da economia mundial. Hoje, nós vamos falar sobre algo que está tirando o sono de presidentes, ministros e talvez até o seu, a economia global. Estamos em janeiro de 2026 e a situação é mais complexa e tensa do que nunca. Os bancos centrais do mundo inteiro estão em alerta máximo e a verdade é que o futuro próximo parece incerto. Eu quero saber a sua opinião. Você sente que a economia está melhorando ou piorando? Quais são as suas maiores preocupações financeiras para este ano? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua perspectiva é muito importante para nós. Eu tenho acompanhado de perto os movimentos dos mercados, as declarações dos líderes e os relatórios financeiros mais recentes. E o que eu vejo é um cenário de cautela extrema. A economia global, que parecia estar se recuperando de uma série de choques nos últimos anos, agora enfrenta novos desafios que podem levá-la a um ponto de inflexão. Não estamos falando apenas de números e gráficos. Estamos falando do seu emprego, do seu poder de compra, do preço da gasolina, do aluguel, da comida na sua mesa. Tudo isso está diretamente ligado ao que acontece nas salas fechadas dos bancos centrais e nas mesas de negociação dos grandes centros financeiros. A verdade é que a economia global é um organismo vivo, complexo e interconectado. O que acontece em um canto do mundo rapidamente se espalha para todos os outros. E neste momento, os sinais de alerta estão piscando em vermelho. Nós vamos desvendar juntos o que está acontecendo. Por que os bancos centrais estão tão preocupados? O que eles estão fazendo a respeito? E o mais importante, como tudo isso pode afetar a sua vida e o seu bolso. Prepare-se para uma análise profunda e sem rodeios, porque a verdade, por mais chocante que seja, precisa ser dita. Vamos começar entendendo o que está acontecendo agora, em janeiro de 2026. A economia global está em um ponto de virada. Depois de um período de recuperação pós-pandemia, que foi impulsionado por pacotes de estímulo massivos e taxas de juros historicamente baixas, nós começamos a ver os efeitos colaterais dessa injeção de dinheiro. A inflação, que parecia ser um problema temporário, se mostrou persistente e teimosa. Os preços subiram em praticamente todos os setores, desde alimentos e energia até bens de consumo duráveis e serviços. Isso corroeu o poder de compra das famílias e forçou os bancos centrais a agir. A resposta inicial foi o aumento das taxas de juros. Bancos centrais ao redor do mundo, liderados pelo Federal Reserve dos Estados Unidos e pelo Banco Central Europeu, começaram a elevar os juros em um ritmo que não víamos há décadas. O objetivo era claro: esfriar a economia, reduzir a demanda e, consequentemente, controlar a inflação. Mas essa estratégia, embora necessária, veio com um custo. Juros mais altos significam crédito mais caro, o que desestimula investimentos, freia o consumo e pode levar a um aumento do desemprego. Além da inflação e dos juros, nós temos outros fatores complicando o cenário. As tensões geopolíticas, que eu já abordei em outros vídeos, estão em um nível altíssimo. A guerra na Ucrânia continua, e a situação no Oriente Médio, com a possibilidade de um conflito maior envolvendo o Irã, adiciona uma camada de incerteza e risco. Esses conflitos afetam diretamente os preços das commodities, especialmente o petróleo e o gás natural, que são essenciais para a economia global. Quando o preço da energia sobe, o custo de produção e transporte de praticamente tudo aumenta, alimentando ainda mais a inflação. Nós também estamos vendo uma desaceleração econômica na China, a segunda maior economia do mundo. Problemas no setor imobiliário, desafios demográficos e uma política de Covid-0, que se estendeu por tempo demais, impactaram o crescimento chinês. E quando a China desacelera, o mundo sente. Menos demanda chinesa significa menos exportações para países que dependem desse mercado, como o Brasil, e menos investimento global. A Europa, por sua vez, está lutando contra uma crise energética e os efeitos da guerra na Ucrânia. A dependência do gás russo, que foi drasticamente reduzida, forçou os países europeus a buscar alternativas caras e a enfrentar invernos mais difíceis. Isso tem um impacto direto na indústria e no custo de vida dos cidadãos europeus.
Nos Estados Unidos, apesar de alguns sinais de resiliência, a economia também mostra sinais de fadiga. A inflação ainda é uma preocupação e o mercado de trabalho, embora forte, começa a dar sinais de arrefecimento. A dívida pública americana atingiu níveis recordes e a polarização política dificulta a tomada de decisões fiscais importantes. Em resumo, o que está acontecendo agora é uma confluência de fatores negativos: inflação persistente, juros altos, tensões geopolíticas, desaceleração chinesa e crise energética na Europa. Tudo isso cria um ambiente de alta incerteza e risco para a economia global. Agora vamos aos números, porque no final das contas, são os dados que nos dão a real dimensão do problema. E os números de janeiro de 2026 são, para dizer o mínimo, preocupantes. Primeiro, a inflação. Em muitos países desenvolvidos, a inflação anual ainda está bem acima da meta dos bancos centrais, que geralmente é de 2%. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação anual, embora tenha recuado um pouco dos picos históricos, ainda flutua em torno de 4% a 5%. Na Europa, a situação é semelhante, com alguns países enfrentando taxas ainda mais altas. No Brasil, a inflação também se mantém em patamares elevados, impactando diretamente o poder de compra da população. O que isso significa na prática? Significa que o seu dinheiro vale menos. Aquilo que você comprava por R$ 100 no ano passado, hoje custa R$ 104, R$ 105, ou até mais. E essa perda de poder de compra afeta a todos, mas principalmente as famílias de baixa renda, que gastam uma proporção maior de sua renda com bens essenciais, como alimentos e transporte. Em segundo lugar, o desemprego. A estratégia dos bancos centrais de aumentar os juros para combater a inflação tem um efeito colateral inevitável: o aumento do desemprego. Juros mais altos encarecem o crédito para as empresas, o que as leva a reduzir investimentos, cortar custos e, em muitos casos, demitir funcionários. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho, que vinha mostrando uma força surpreendente, começa a dar sinais de desaceleração. Embora a taxa de desemprego ainda esteja em níveis historicamente baixos, nós já vemos um aumento nas demissões em setores específicos, como o de tecnologia. Na Europa, a situação é mais heterogênea, com alguns países enfrentando taxas de desemprego mais elevadas, especialmente entre os jovens. No Brasil, o desemprego, que vinha em queda, pode voltar a subir se a economia global desacelerar ainda mais. Um aumento do desemprego significa menos renda para as famílias, menos consumo e um impacto negativo no crescimento econômico. Em terceiro lugar, a recessão. A grande preocupação dos bancos centrais e dos economistas é que a combinação de inflação alta e juros elevados leve a uma recessão global. Uma recessão é um período de contração econômica, caracterizado por uma queda significativa na produção, no emprego e na renda. Muitos analistas já preveem uma recessão leve nos Estados Unidos e na Europa para 2026. A China, como eu mencionei, já está em um processo de desaceleração. Se as três maiores economias do mundo, EUA, China e Europa, entrarem em recessão, as chances de uma recessão global são altíssimas, e uma recessão global teria consequências devastadoras para todos os países, incluindo o Brasil. Os números também mostram uma desaceleração no comércio internacional. As cadeias de suprimentos que foram tão afetadas pela pandemia ainda não se recuperaram totalmente, e as tensões geopolíticas adicionam mais obstáculos. Menos comércio significa menos crescimento para as economias que dependem das exportações e importações. Além disso, a dívida global atingiu níveis sem precedentes. Governos, empresas e famílias acumularam dívidas significativas nos últimos anos, impulsionados por juros baixos. Agora, com os juros subindo, o custo de servir essa dívida aumenta, o que pode levar a crises de endividamento em alguns países e setores. Em resumo, os números de janeiro de 2026 pintam um quadro de inflação persistente, risco crescente de desemprego e uma ameaça real de recessão global. É por isso que os bancos centrais estão em alerta máximo. Mas por que exatamente os bancos centrais estão em alerta?
Qual é o papel deles nesse cenário tão complexo? Eu vou te explicar. Os bancos centrais são as instituições responsáveis por manter a estabilidade da moeda e do sistema financeiro de um país. Eles têm dois objetivos principais: controlar a inflação e promover o pleno emprego. É um equilíbrio delicado, porque as ações para atingir um objetivo muitas vezes afetam o outro. Neste momento, a principal preocupação dos bancos centrais é a inflação. A inflação alta e persistente corrói o poder de compra, desorganiza a economia e pode levar a um ciclo vicioso de aumento de preços e salários. Se as pessoas esperam que os preços continuem subindo, elas exigem salários mais altos, o que leva as empresas a aumentar ainda mais os preços e assim por diante. Para quebrar esse ciclo, os bancos centrais precisam agir de forma decisiva. Eles estão em alerta porque a inflação se mostrou mais resistente do que o esperado. Inicialmente, muitos bancos centrais acreditavam que a inflação seria transitória, ou seja, temporária, causada por problemas nas cadeias de suprimentos e pela reabertura da economia pós-pandemia. Mas a realidade mostrou que a inflação tinha raízes mais profundas, impulsionada também pela forte demanda e pelos pacotes de estímulo fiscal. Outro motivo para o alerta é o risco de uma aterrissagem forçada da economia. Quando os bancos centrais aumentam os juros muito rapidamente ou de forma muito agressiva para combater a inflação, eles correm o risco de frear a economia de forma tão brusca que acabam provocando uma recessão. É como tentar pousar um avião. Você quer uma aterrissagem suave, mas às vezes, para evitar um desastre, precisa fazer uma aterrissagem mais dura. Os bancos centrais estão tentando encontrar o ponto ideal, o que os economistas chamam de aterrissagem suave, onde a inflação é controlada sem causar uma recessão profunda. Mas essa é uma tarefa extremamente difícil. As tensões geopolíticas também são um fator de alerta. Conflitos como a guerra na Ucrânia e a possível escalada no Oriente Médio criam incerteza e afetam os preços das commodities, especialmente o petróleo. Os bancos centrais não têm controle sobre esses eventos, mas precisam reagir aos seus impactos econômicos. Um choque nos preços da energia, por exemplo, pode reacender a inflação mesmo que eles estejam elevando os juros. Além disso, a interconexão da economia global significa que os problemas em um país podem rapidamente se espalhar para outros. Se a China desacelera, se a Europa entra em crise energética, se os Estados Unidos enfrentam uma recessão, todos os outros países sentirão o impacto. Os bancos centrais precisam coordenar suas ações e monitorar de perto o que acontece em outras grandes economias. Eles também estão preocupados com a estabilidade financeira. Juros mais altos podem expor vulnerabilidades em setores que se endividaram muito durante o período de juros baixos, como o setor imobiliário ou algumas empresas. Os bancos centrais precisam garantir que o sistema financeiro seja resiliente o suficiente para suportar esses choques. Em resumo, os bancos centrais estão em alerta porque enfrentam um dilema complexo: combater uma inflação persistente sem provocar uma recessão profunda. Tudo isso em um cenário de alta incerteza geopolítica e financeira. É uma das maiores encruzilhadas econômicas das últimas décadas. Então, o que exatamente os bancos centrais estão fazendo para lidar com essa situação? Eu vou te contar as principais estratégias que eles estão utilizando. A ferramenta mais poderosa e mais utilizada pelos bancos centrais é a taxa básica de juros. Eles aumentam os juros para encarecer o crédito, desestimular o consumo e o investimento, e assim reduzir a demanda na economia. Menos demanda significa menos pressão sobre os preços, o que ajuda a combater a inflação. O Federal Reserve do Israel, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e muitos outros bancos centrais ao redor do mundo têm elevado suas taxas de juros de forma agressiva nos últimos meses. No Brasil, o Banco Central também agiu de forma contundente, elevando a Selic para patamares elevados para controlar a inflação doméstica. Além de aumentar os juros, muitos bancos centrais estão realizando o que chamamos de aperto quantitativo. Durante a pandemia, eles compraram grandes quantidades de títulos do governo e outros ativos para injetar dinheiro na economia e manter os juros baixos. Agora, eles estão fazendo o contrário.
vendendo esses títulos ou simplesmente não reinvestindo os que vencem. Isso retira dinheiro de circulação, o que também ajuda a reduzir a liquidez e combater a inflação. É uma forma de apertar as condições financeiras da economia. Outra ação importante é a comunicação. Os bancos centrais se comunicam constantemente com o público e os mercados para sinalizar suas intenções. Eles tentam ser o mais claros possível sobre seus planos para as taxas de juros e outras políticas. Isso é crucial porque as expectativas das pessoas e das empresas sobre a inflação futura influenciam o comportamento atual. Se as pessoas acreditam que a inflação vai cair, elas tendem a ajustar seus preços e salários de forma mais moderada. Se elas acreditam que a inflação vai continuar alta, o ciclo vicioso se mantém. Por isso, a comunicação é uma ferramenta poderosa para ancorar as expectativas de inflação. Eles também estão monitorando de perto os dados econômicos. Relatórios sobre inflação, emprego, crescimento do PIB, vendas no varejo, produção industrial, tudo isso é analisado com lupa para decidir os próximos passos. As decisões dos bancos centrais são dependentes de dados, o que significa que eles ajustam suas políticas com base nas informações mais recentes sobre a economia. Além disso, há uma coordenação, ainda que informal, entre os principais bancos centrais do mundo. Eles se reúnem em fóruns internacionais, como o G7 e o G20, para discutir a situação econômica global e, em certa medida, coordenar suas ações. Embora cada banco central tenha seus próprios objetivos e mandatos, eles entendem que as decisões de um podem ter repercussões significativas nos outros. No entanto, é importante notar que as ações dos bancos centrais têm limites. Eles podem controlar a demanda na economia, mas não podem resolver problemas de oferta, como a escassez de chips, os problemas nas cadeias de suprimentos ou os choques nos preços da energia causados por conflitos geopolíticos. Para esses problemas, são necessárias políticas fiscais dos governos e soluções diplomáticas. Em resumo, os bancos centrais estão usando todas as ferramentas à sua disposição, principalmente o aumento das taxas de juros e o aperto quantitativo, para combater a inflação e tentar estabilizar a economia. É uma batalha difícil e o resultado ainda é incerto. Agora, vamos falar sobre algo que afeta diretamente a sua vida: o impacto de tudo isso na economia brasileira. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados com o que está acontecendo aqui no nosso país, e com razão. O Brasil, como uma economia emergente e aberta, é particularmente vulnerável aos choques globais. Quando os bancos centrais dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, aumentam os juros, isso tem um efeito cascata em nós. Juros mais altos nos EACABs e tornam os investimentos lá mais atraentes para os investidores globais. Isso faz com que o capital saia de países emergentes como o Brasil, buscando retornos mais seguros e elevados nos mercados desenvolvidos. Essa saída de capital tem várias consequências para a economia brasileira. Primeiro, ela pressiona o real para baixo. Quando os dólares saem do país, a demanda por reais diminui e a nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar. Um dólar mais caro significa que os produtos importados ficam mais caros, o que alimenta a inflação aqui dentro. Pense na gasolina, nos eletrônicos, em muitos insumos para a indústria. Tudo isso fica mais caro. Segundo, a saída de capital e a desvalorização do real podem forçar o Banco Central do Brasil a manter a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, em patamares mais elevados do que gostaríamos. Se o Banco Central brasileiro reduz os juros enquanto o Fed americano os aumenta, a diferença de juros entre os dois países diminui, o que incentiva ainda mais a saída de capital. Para evitar uma desvalorização excessiva do real e um aumento ainda maior da inflação, o nosso Banco Central precisa ser cauteloso e, muitas vezes, manter os juros altos, mesmo que isso freie o crescimento da nossa economia. Juros altos no Brasil significam crédito mais caro para empresas e famílias. Isso desestimula o investimento produtivo, dificulta a compra de imóveis e carros e encarece o financiamento para o consumo. O resultado é uma desaceleração da atividade econômica, com menos empregos sendo gerados
e um crescimento do PIB mais lento. A inflação, como eu já mencionei, é um problema persistente no Brasil. Os preços dos alimentos, da energia e dos serviços continuam pressionando o orçamento das famílias. E a inflação global, impulsionada pelos conflitos geopolíticos e pelos problemas nas cadeias de suprimentos, só agrava a situação aqui. O desemprego, que vinha em queda, pode voltar a ser uma preocupação se a economia global e a brasileira desacelerarem ainda mais. Menos crescimento significa menos vagas de trabalho, e isso impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Além disso, a situação fiscal do Brasil, ou seja, a saúde das contas públicas, é sempre um ponto de atenção para os investidores. Em um cenário global de incerteza e juros altos, os países com contas públicas mais frágeis tendem a ser mais penalizados. O Brasil precisa mostrar disciplina fiscal para atrair investimentos e manter a confiança dos mercados. As tensões geopolíticas também nos afetam. Se houver uma escalada no Oriente Médio, por exemplo, o preço do petróleo pode disparar, e isso teria um impacto direto e negativo na nossa economia, aumentando o custo da gasolina e de outros produtos. Em resumo, a economia brasileira está em um momento delicado, altamente influenciada pelos movimentos dos bancos centrais globais e pelas tensões geopolíticas. O desafio é grande: controlar a inflação, promover o crescimento e gerar empregos, tudo isso em um ambiente externo adverso. Agora vamos expandir nossa visão e entender o impacto de tudo isso na economia global como um todo. Eu já mencionei alguns pontos, mas é importante aprofundar para que você compreenda a magnitude do que está em jogo. A principal consequência de um cenário de inflação persistente e juros altos é o risco de uma recessão global. Se as maiores economias do mundo, Estados Unidos, Europa e China, entrarem em recessão, o efeito dominó será inevitável. Uma recessão global significa uma queda generalizada na produção, no comércio, no investimento e no emprego em praticamente todos os países. Isso levaria a um aumento massivo do desemprego, uma redução drástica do poder de compra das famílias e uma paralisação de muitos setores da economia. O comércio internacional seria severamente afetado. Com menos demanda global, as exportações e importações diminuiriam, prejudicando as economias que dependem fortemente do comércio. As cadeias de suprimentos, que já são frágeis, poderiam enfrentar novos desafios, e o protecionismo poderia aumentar, com países buscando proteger suas indústrias domésticas. Os mercados financeiros também seriam impactados. Em um cenário de recessão e incerteza, os investidores tendem a buscar ativos mais seguros, o que pode levar a quedas nas bolsas de valores e a uma maior volatilidade. Empresas com altos níveis de endividamento poderiam enfrentar dificuldades para rolar suas dívidas ou para obter novos financiamentos, o que poderia levar a falências e a uma crise de crédito. Os países emergentes, como o Brasil, seriam os mais vulneráveis. Eles dependem do fluxo de capital estrangeiro para financiar seus investimentos e suas contas externas. Em um cenário de juros altos nos países desenvolvidos e aversão ao risco, o capital tende a fugir dos emergentes, o que pode levar a crises cambiais, inflação elevada e dificuldades para pagar suas dívidas externas. A pobreza e a desigualdade poderiam aumentar globalmente. Uma recessão profunda levaria à perda de milhões de empregos e a uma redução da renda, o que empurraria mais pessoas para a pobreza. Os países mais pobres, que já lutam contra a fome e a falta de recursos, seriam os mais atingidos. As tensões geopolíticas, que já são um problema, poderiam se agravar em um cenário de crise econômica. A escassez de recursos, o aumento do desemprego e a insatisfação social podem levar à instabilidade política e a novos conflitos. A guerra na Ucrânia e a situação no Oriente Médio, se escalarem, teriam um impacto devastador nos preços da energia e dos alimentos, agravando ainda mais a crise econômica global. Além disso, a capacidade dos governos de responder a uma nova crise econômica é limitada. Muitos países já têm níveis de dívida pública muito altos, o que restringe sua capacidade de lançar novos pacotes de estímulo fiscal. Os bancos centrais, que já estão elevando os juros, teriam menos espaço para cortar as taxas em caso de recessão,
pois a inflação ainda seria uma preocupação. Em resumo, o impacto na economia global de um cenário de inflação persistente e juros altos é o risco de uma recessão profunda, com consequências devastadoras para o comércio, os mercados financeiros, os países emergentes e a população mundial. É um cenário que ninguém quer ver, e é por isso que os bancos centrais estão tão em alerta. Diante de tudo isso, quais são os cenários futuros que podemos esperar? Eu vou te apresentar as principais possibilidades, desde as mais otimistas até as mais pessimistas. É importante entender que o futuro é incerto, mas podemos nos preparar para diferentes desfechos. O primeiro cenário é o da aterrissagem suave. Este é o cenário mais otimista e o que os bancos centrais estão tentando alcançar. Nele, a inflação é controlada com sucesso e a economia global desacelera, mas não entra em recessão profunda. O desemprego aumenta um pouco, mas não de forma dramática, e o crescimento econômico se recupera gradualmente. Para que isso aconteça, os bancos centrais precisariam encontrar o ponto ideal para as taxas de juros. As tensões geopolíticas precisariam diminuir e as cadeias de suprimentos precisariam se normalizar. É um cenário desafiador, mas não impossível. O segundo cenário é o da recessão leve. Neste cenário, a economia global entra em uma recessão, mas ela é relativamente curta e não muito profunda. O desemprego aumenta, mas não atinge níveis catastróficos, e a inflação é controlada. A recuperação viria depois de alguns trimestres de contração. Este é o cenário que muitos economistas já consideram o mais provável para os Estados Unidos e a Europa. Para o Brasil, isso significaria um período de crescimento mais lento e talvez um aumento do desemprego, mas sem um colapso total. O terceiro cenário é o da recessão profunda, ou estagflação. Este é um cenário mais pessimista. Nele, a economia global entra em uma recessão prolongada e severa, com alto desemprego e uma queda significativa na produção. O pior é que neste cenário, a inflação pode permanecer alta mesmo com a economia em recessão, um fenômeno conhecido como estagflação. Isso aconteceria se os choques de oferta, como os preços da energia e dos alimentos, continuassem a pressionar os preços, mesmo com a demanda fraca. A estagflação é um pesadelo para os bancos centrais, pois as ferramentas para combater a inflação, aumentar juros, agravam a recessão e as ferramentas para combater a recessão, reduzir juros, agravam a inflação. O quarto cenário, o mais sombrio, é o do colapso financeiro, ou crise sistêmica. Neste cenário, a combinação de juros altos, dívida elevada e recessão leva a uma crise de crédito generalizada. Bancos e empresas falem, os mercados financeiros entram em pânico e o sistema financeiro global entra em colapso. Isso seria uma repetição, ou até pior, da crise financeira de 2008, com consequências devastadoras para a economia mundial. Este cenário é menos provável, mas não pode ser completamente descartado, especialmente se as tensões geopolíticas escalarem de forma incontrolável. Por fim, há o cenário de recuperação resiliente. Neste cenário, apesar dos desafios, a economia global mostra uma capacidade surpreendente de se adaptar. Novas tecnologias impulsionam a produtividade, as cadeias de suprimentos se reorganizam e os governos e bancos centrais conseguem coordenar suas políticas de forma eficaz. A inflação é controlada e o crescimento econômico se mantém, embora em um ritmo mais moderado. Este cenário exige muita cooperação internacional e resiliência por parte das empresas e dos consumidores. Eu, particularmente, acredito que estamos caminhando para algo entre uma aterrissagem suave e uma recessão leve, mas com riscos significativos de que a situação possa piorar, especialmente se os conflitos geopolíticos se agravarem. Diante de todos esses cenários e da incerteza que paira sobre a economia global, você deve estar se perguntando: o que eu, como indivíduo, posso fazer agora? Eu vou te dar algumas dicas práticas para se preparar e proteger suas finanças. Primeiro, e talvez o mais importante, é ter uma reserva de emergência. Em tempos de incerteza econômica, ter um colchão financeiro é fundamental. Eu recomendo que você tenha guardado o equivalente a pelo menos 6 meses das suas despesas fixas.
Esse dinheiro deve estar em um investimento de baixo risco e alta liquidez, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento, como uma poupança ou um fundo DI. Essa reserva vai te dar tranquilidade caso você perca o emprego, tenha uma despesa inesperada ou precise lidar com alguma emergência. Segundo, controle suas dívidas. Em um cenário de juros altos, as dívidas ficam ainda mais caras. Se você tem dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos com juros elevados, priorize quitá-las. Reduzir suas dívidas vai liberar parte da sua renda e te dar mais fôlego financeiro. Evite fazer novas dívidas, especialmente para consumo, a menos que seja absolutamente essencial. Terceiro, diversifique seus investimentos. Se você investe, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Em um cenário de alta volatilidade, é importante ter uma carteira diversificada, com diferentes tipos de ativos e em diferentes mercados. Consulte um profissional financeiro para te ajudar a montar uma estratégia de investimento que seja adequada ao seu perfil de risco e aos seus objetivos. Quarto, invista em você. Em um mercado de trabalho incerto, ter habilidades atualizadas e ser um profissional qualificado é um diferencial. Invista em cursos, treinamentos, aprenda novas línguas ou desenvolva novas competências. Isso vai aumentar sua empregabilidade e te dar mais segurança em caso de demissão ou de uma desaceleração econômica. Quinto, acompanhe as notícias e se mantenha informado. Entender o que está acontecendo na economia global e no Brasil vai te ajudar a tomar decisões mais conscientes sobre suas finanças. Não se deixe levar pelo pânico, mas também não ignore os sinais de alerta. A informação é poder. Sexto, corte gastos desnecessários. Em tempos de inflação alta, é crucial revisar seu orçamento e identificar onde você pode economizar. Pequenos cortes podem fazer uma grande diferença no final do mês. Pense em reduzir gastos com lazer, alimentação fora de casa, assinaturas de serviços que você não usa, etc. Sétimo, considere fontes de renda extra. Se você tem tempo e habilidades, explore a possibilidade de ter uma renda complementar. Isso pode te dar mais segurança financeira e te ajudar a construir sua reserva de emergência, ou a quitar suas dívidas mais rapidamente. Em resumo, a melhor estratégia em tempos de incerteza econômica é a prudência. Tenha uma reserva de emergência, controle suas dívidas, diversifique seus investimentos e invista em você, mantenha-se informado, corte gastos e, se possível, busque fontes de renda extra. Essas ações podem te ajudar a navegar por este período desafiador com mais segurança e tranquilidade. Chegamos ao fim da nossa análise sobre a economia global e o alerta dos bancos centrais. Eu espero que esta jornada tenha sido esclarecedora e que você tenha compreendido a complexidade e a importância do que está acontecendo. Estamos em janeiro de 2026 e o mundo está em um momento crucial. A inflação, o desemprego, a ameaça de recessão e as tensões geopolíticas formam um cenário desafiador que exige atenção e preparo de todos nós. Os bancos centrais estão fazendo o que podem, utilizando suas ferramentas para tentar estabilizar a economia e controlar a inflação. Mas a verdade é que eles enfrentam um dilema difícil e o futuro ainda é incerto. As consequências de suas decisões e dos eventos globais podem afetar a sua vida de maneiras que você nem imagina, desde o preço do pão na padaria até a segurança do seu emprego. Eu acredito que a informação é a nossa maior arma. Ao entender o que está acontecendo, você pode tomar decisões mais inteligentes e proteger o seu futuro financeiro. Não se deixe levar pelo pânico, mas também não ignore os sinais de alerta. Haja com prudência. Planeje suas finanças e esteja preparado para os diferentes cenários que podem surgir. Se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. É fundamental que mais pessoas estejam cientes do que está acontecendo na economia global. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Eu continuarei monitorando de perto a situação e trazendo as análises mais completas e diretas para você.
Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.